Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 135, que tem o título de O Ouro Intransferível. Então, um ouro que não pode ser transferido. Vamos ver sobre o que se trata, começando, pelo versículo destacado por Emmanuel, é um versículo do livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Este livro foi escrito por João, o evangelista, o João, irmão de Tiago, o João mais novo de todos os apóstolos, não é? E ele mesmo se diz como o muito amado por Jesus. Isso porque assim Jesus o destacava nas próprias palavras de João. E nesse versículo, que é o capítulo 3, no capítulo 3 é o versículo 18, nós encontramos o seguinte: no capítulo 18, João nos traz algumas falas de espíritos superiores que vieram em algumas igrejas. E então ele chama esses espíritos superiores de anjos. E ele fala: o anjo da igreja tal disse, o anjo da igreja tal disse. Lá pelo versículo 14, ele começa a falar do anjo da igreja de Laodiceia, que vai falar umas coisas, inclusive o que está no versículo 18. Agora, a fala não é do anjo. Nós percebemos claramente que a fala é de Jesus. Então ele fala que o Pai trouxe, toda a fala dele, que o anjo traz, vê-se então que é um espírito superior que intermedia junto ao médium, que no caso está lá na igreja de Laodiceia, a mensagem do Messias para os cristãos daquela época. Então diz assim o anjo que veio na igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então nós vemos logo que não são palavras do anjo, né? Isso tem que ter alguém mais acima. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vamos esquecer que Jesus nunca falou para encarnado, sempre falou para espíritos imortais. Então, quando ele diz sobre esse enriquecimento, logo entendemos ser o enriquecimento espiritual e não material, porque esse com certeza nunca foi o interesse nem o foco das lições que Jesus nos trouxe. Aconselho-te que de mim compres, ou seja, conquistes, ouro provado no fogo, adquiras ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então é algo valioso, que ele compara ao ouro. E esse fogo, os testemunhos de um mundo de provas e expiações, nos dão uma bela ideia do que seja. Vejamos então os comentários do nosso querido Emmanuel. Começa ele: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Vulgares, coisa comum. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar 1000 recursos
para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhe vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. Então, mesmo quando a providência divina nos traz qualquer tipo de recurso, seja o que for, se usamos mal, depois, aquilo que nós achamos que grande conquista material, é meu, e usamos mal, depois nós sofremos com um empobrecimento. Saímos da experiência sem o ganho que essa experiência poderia nos trazer, se bem usássemos o nosso livre-arbítrio. O que quer dizer usar bem o livre-arbítrio? É usá-lo de acordo com as leis de Deus, que estão aonde? Na nossa consciência. Mas eu não lembro, eu não sei. Vamos lá, Livro dos Espíritos, as leis morais. Ótimo ponto de partida para a nossa informação. Estaremos mais aptos a fazer escolhas melhores. Claro que quando sabemos, a qualidade das escolhas melhora. Né? Pelo menos temos condições de melhorar a qualidade das escolhas, mas mesmo assim ainda estaremos com a nossa vontade. Às vezes a gente precisa saber se a gente quer fazer o que quer ou se a gente quer fazer o que é melhor para nós. E às vezes isso é muito diferente. É um sacrifício, não é? É um sacrifício nós evoluirmos, porque nós temos que mudar os nossos padrões viciosos. E dói muito tempo fazendo a mesma coisa, e coisas que não eram as que nos favoreciam, e agora, mais esclarecidos, nós procedemos essa mudança, e conforme o tempo passa, não é? Os padrões vão ficando mais enraizados, mais cristalizados. Isso nos exige muito esforço. Por isso que Jesus falou, não é? Vigiai e orai para que não caias em tentação. Porque quando a gente vê, já fez, já foi. Então precisamos estar realmente muito atentos e buscando na oração uma melhoria do nosso estado vibratório, para podermos, vamos dizer, discernir melhor sobre os assuntos que precisamos resolver. E o nosso Emmanuel continua dizendo assim: a recomendação divina é suficientemente clara, o que encontramos no versículo. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho diário, árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, como falamos, não é? Daqueles padrões mentais viciosos. Então é uma vitória sobre nós mesmos quando nós vamos superando esses padrões por padrões evangelizados. Profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante. Conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima. Então, esse é o caminho. Realmente é árduo, é difícil, nos exige diariamente, não é de vez em quando. Diariamente, porque quando está tudo calmo, esse é o momento fantástico de nós exercitarmos, porque na hora da dor fica muito difícil até às vezes da gente pensar direito, que dirá nós estarmos atentos a proceder como deve ser feito. A posição de ascendência legítima, então é o que
se conquista, não é? Além das transformações, pulei uma parte, a posição de ascendência legítima de bem-estar permanente. Não dá para pular isso. Quem não quer? Bem-estar permanente. Eu quero, mas eu não quero só aqui, né? E é isso que ele vai dizer. Bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, ou seja, além da morte. E apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Bom. Entregar-se totalmente ao Pai já complica um pouco. Totalmente é algo que envolve o absoluto. A gente ainda não tem a fé nem do tamanho do grãozinho de mostarda. E se a gente tivesse a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, a gente ia transportar montanhas. Então, vamos respirar, porque a gente lê e pode pensar assim, então realmente não é para mim, não é? Quando que eu vou conseguir esse bem-estar? Eu ainda tenho meus momentos de fragilidade, de dúvida, de queda. É o melhor que nós pudermos. Isso tudo, a que a gente está vendo aqui, isso se faz na fieira do tempo. Nós estamos aqui por um pouco de tempo, mas depois vamos voltar para onde? Vamos voltar para cá. Vamos sair de novo do mundo espiritual e vamos voltar para a encarnação. Por quê? Porque ainda não estamos plenos no bem que nos cabe construir em nós. Aquele reino de Deus que Jesus nos falou, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ora, agora é que a gente está começando a despertar para o entendimento real de tantas coisas que Jesus nos trouxe, facilitadas pela compreensão da doutrina espírita que ela nos traz. Então quer dizer que mas eu sei, entregar totalmente ao Pai, totalmente, o melhor que eu puder. Quem realmente pode avaliar o esforço que cada um de nós faz para a sua renovação, para a nossa, renovação moral, só quem pode aquilatar isso é a providência divina. São os espíritos responsáveis pelo nosso caminhar evolutivo. E esses são espíritos muito superiores. Não devemos, por razão alguma, esmorecer. Nós estamos indo bem. Mas eu caio muito, mas já caímos mais. Se nós hoje estamos aqui procurando Jesus, procurando entendê-lo melhor, a fim de viver melhor a sua mensagem, quanto nós já crescemos, porque antigamente nós fazíamos as rotinas religiosas, íamos nos eventos e fazíamos tudo muito certinho, mas na forma. As coisas não nos faziam sentido, mas fazíamos porque tinha que ser feito. Porque senão éramos mal vistos. Isso lá, séculos atrás. Esse é o nosso passado. Então nós estamos há muito pouco tempo numa relação com Jesus de autêntico interesse. Porque a gente só pode ter interesse no sentido de chamar nossa atenção na medida que a gente entende o que está acontecendo, minimamente. Agora eu entendo a minha posição na minha vida imortal. Agora eu entendo o papel da providência divina na minha vida encarnada. Isso faz toda a diferença. Eu tenho desafios, eu tenho os meus padrões mentais viciosos lá, se repetindo, e eu tenho que prestar atenção, porque senão eu repito tudo de novo e me arrependo e fico me sentindo mal comigo mesmo. Mas estamos tão melhor do que já fomos
em qualquer período do nosso passado espiritual. Então esse é um momento valioso. Nós estamos, pelo menos se não de todo, já começando a entender um bom bocado. É claro que nós entendemos intelectualmente, mas ainda temos aqueles vícios lá no emocional, não é? E aí a nossa ação fica conflitada. Né? Eu penso, não, isso aqui é o que eu devo fazer. Eu quero perdoar, mas eu estou tão magoado e choro porque eu estou magoado. Mas eu quero perdoar. É um conflito. Eu sei o que é melhor, mas ainda não construí isso, ainda há aquele padrão cristalizado de séculos. Então, nós estamos nos entregando totalmente. Se não ainda nas ações, estamos realmente querendo mudar. Estamos, mas isto lá é um processo que exige muito trabalho e muito tempo. Mas nós estamos na estrada, estamos caminhando, estamos seguindo Jesus, lá vai Ele. E nós atrás, ficar de olho para não perder Ele de vista. Porque também a gente distrai quando olha, cadê? E aí lá vai nós fazendo o que depois vamos nos arrepender. Então é importante que a gente não perca Jesus de vista. Dá trabalho, é cansativo? É, porque nós somos facilmente distraídos pelas coisas do mundo material. Ou não? Acho que sim. Ainda, não é? Ainda. Estamos trabalhando a mudança. E continua o nosso Emmanuel. Porque às vezes vem umas coisas fortes que a gente precisa, né, dar uma paradinha e trazer para a nossa realidade. Emmanuel diz: o homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários, né? Empregando, vai lá, faz isso, eu te pago tanto, nossa, que dinheirão. Então, isso pode acontecer. E acontece, claro, trabalho é assim. Convenhamos, porém, quer dizer, alguns trabalhos, né? Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outros pelo detentor provisório. Ou seja, qualquer grande recurso material não vou poder levar aquela história de que caixão não tem gaveta, não é? E então vamos ter que deixar para alguém. Alguns espíritos, vamos colocar alguns, não é? Detentores de muita riqueza no mundo físico, ficam lá no cemitério preocupados com os herdeiros usarem seu dinheiro. Mas seu dinheiro nunca foi. Então a gente precisa dar uma arejada nos conceitos que a gente vem trazendo. Nós somos fiéis depositários e vamos ter que passar adiante os bens materiais que estão temporariamente conosco. Bom seria e bom é que nós os utilizemos bem e façamos como a parábola dos talentos, não é? Recebemos e passamos multiplicado aquele talento. Essa é realmente a condição ideal. E ele continua assim: convenhamos, porém, que esses bens se transformam, esses bens materiais, não é? Ou algum dia, já vimos isto, No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com o esquecimento do egoísmo, então agora não é mais o trabalho amoedado, ok? Quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Eu estava agora mesmo, ao ler isto, vejamos,
Quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus. Lutando, amando, eu pensei, gente, quem nesse mundo? Quem nesse mundo? Mãe e pai, né? Mãe e pai. Não é bem assim? A família e os bons filhos, gostamos de pensar que são muitos. A família. Na família nós temos esses em maior, com certeza em destaque, em maior, infinitamente maior o número do que em outros casos. Dentro da família nós vamos aprendendo a investir nesse nível. Trabalho do bem, esquecimento do egoísmo. Mas não é? Mãe deixa de comer para dar para o filho, pai deixa de fazer alguma coisa para investir no filho. Desinteressado de si mesmo. Quem passa a interessar? São os filhos, e o bem-estar dos filhos, e o futuro dos filhos. Olha que maravilha. Colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus. A obra de Deus, não somos nós. Não somos. Tudo que Deus cria vai evoluindo para que um dia nos tornemos todos co-criadores. E esse trabalho incessante da divindade, nos colocando dentro desse sistema, onde o amor é o grande motor que faz todo o universo funcionar. E a família é aquele diamante, aquela joia, já falando de ouro, né? Vem falando de ouro aqui, essa página, nos falar do diamante. A família é esse diamante que brilha, que é indestrutível. Aparentemente tem famílias que se destroem, aparentemente, porque a providência divina vai investir naqueles corações séculos e milênios, tantos quanto forem necessários para que eles aprendam a se amar. Um diamante. E nós vamos ficando assim, com o coração quentinho, aquecido, se sentindo amado e com vontade de compartilhar tantas bênçãos, não é? Bom, vamos agradecer a Jesus mais este dia e mais essas oportunidades que esse dia nos oferta. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que chegam até nós. Desafios benditos. Quantas vezes no seio da nossa família. Obrigado, Senhor, pela família, por essa instituição sagrada que tanto nos ensina, que tanto nos ajuda a crescer e amadurecer. Abençoa, Jesus, a todas as famílias deste mundo. Abençoa principalmente aquelas em que os pais, os filhos, os irmãos estão passando por problemas de relacionamento, por atritos, por conflitos, por confrontos. Abençoa-os, Senhor. Abençoa-os. Abençoa os nossos afetos, os nossos queridos. Abençoa esses irmãos de humanidade, todos, em especial os que sofrem, Jesus. Abençoa-os. Que as tuas bênçãos permaneçam em nós e entre nós, hoje e sempre, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta novamente com mais um programa
Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.